Ouça Minha Voz Podcast, mais um episódio. E hoje é um episódio super especial, porque a gente tem aqui Renan Chamon, Yes. o famoso irmão. Tamo aí. Seja bem-vindo. Pra colaborar. Um privilégio estar com você. Que uma alegria. honra receber um convite desse. Uma honra. Glória a Deus. Tô aí pra colaborar e vamos pra cima. Glória a Deus. Renan, para quem porventura tá ouvindo, vendo aí, não conhece, é líder da In-House, ministro da Palavra do Senhor, homem de Deus, casado com a Bruna Chamon. Yes. Ele é várias coisas, psicólogo, ele é adestrador de cão, né? Várias, surfistas, black belt, tem um monte de coisa. É black belt que fala mesmo. Black belt. Então, e também é meu irmãozão do coração, a gente caminha junto já há alguns anos e é uma alegria partilhar a jornada com alguém que é sério, alguém que tem um testemunho, alguém que defende a honra do Senhor. É um verdadeiro apologeta, né? Na teologia chama de apologeta aquele que a defesa da fé, defensor da fé. E eu sempre respeitei muito o irmão por isso, pela a gana que ele tem de zelar pelo fogo, pela casa de Deus, pela palavra, pela integridade. Então, assim, sério mesmo, isso pra mim é uma alegria poder aprender com você nessa jornada, vendo isso em você e aprendendo com você nisso. E a gente junto na jornada, né? E uma coisa que eu sempre respeitei muito, irmão, na sua jornada de fé, acompanhando você de perto. Eu tive o privilégio de acompanhar a sua chegada no Evangelho do Reino, na sua jornada com o Júnior. E é muito legal quando eu olho para trás, assim, e vejo o seu posicionamento. Assim, se alguém me perguntasse o que eu atribuiria, assim, de valor, né, na sua pessoa, na sua fé, seria essa seriedade no posicionamento. Isso é um padrão. É um padrão isso, que você caminha. É um padrão. E é tão interessante que você cresceu muito rápido. Alcançou uma medida em Deus, ao ponto de liderar em house, de compor canções, de, né, trazer à tona tanta coisa. O Senhor pôde depositar tanta coisa em você em tão pouco tempo, porque a gente sabe que tem tantos cristãos que às vezes roda por um tempo e não frutifica, né? Então, esse posicionamento ao treinamento rigoroso é uma coisa que eu sempre, assim, admirei e valorizei na sua vida, e é um padrão. Sim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Sobre posicionamento ao discipulado, ao treinamento, a obra do fogo, a jornada que o Espírito Santo está produzindo em nós, né? Então você tem essa pegada da luta, do jiu-jitsu, que é um esporte extremamente disciplinado, de respeito, de guardar princípios, né? Eu sei um pouco, mas a gente consegue ver isso claramente. E eu vejo que você foi muito beneficiado em aplicar isso na fé, na vida espiritual da sua jornada de fé. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa necessidade que os cristãos, de modo geral, todos nós, têm de se posicionar, né, para que a coisa aconteça e seja efetiva, né? Sim. Bom, primeiro, obrigado, né, irmão? Esses elogios aí só estreita a coisa pra mim, né? Porque quando você ouve elogio, meu irmão, a coisa fica mais estreita, né? É verdade. Se você baixa o padrão, sim, não é? A coisa fica mais estreita. Então, obrigado primeiro, né? E assim, com relação a esse treinamento rigoroso, eu acredito que uma pessoa ela pode chegar onde ela quiser. Sim. As pessoas elas não alcançam lugares mais altos, lugares novos, porque elas realmente não querem. Tá tudo disponível. Temos acesso a muitas coisas, entende? Ainda mais hoje em dia. Sim. Eu acredito que é mais a motivação. As pessoas, elas não... por exemplo, no jiu-jitsu, você sabe o que você quer. Entende? Quando... É interessante isso porque uma pessoa que não rompe, ela provavelmente tem alguma coisa errada, alguma motivação errada. Sim. Por exemplo, quando eu comecei a caminhar com Jesus, lógico que eu sabia sobre a salvação, sabia só, não entendia, sabia que existia salvação e tal. Só que eu não era uma pessoa interesseira com aquilo que Jesus podia me dar. Eu simplesmente ouvi sobre ele e decidi conhecer ele. Não aquilo que ele poderia me dar.
Então eu acredito que muitas pessoas rodam em círculo por buscarem aquilo que ele simplesmente pode dar só. E não por conhecerem ele realmente. É como na vida natural. Você vê que tem pessoas interesseiras. Sim. Você vê numa empresa, por exemplo, um empresário, ele sabe discernir ali quem é interesseiro, quem tá de olho em alguma coisa dele, ou quem tá fechando com ele mesmo, quem tá ali de coração, né? E às vezes é uma pessoa bem simples, mas tá de coração, e as pessoas vai crescer. Sim. E aquele que pode ter até uma posição na empresa, mas sem a motivação errada, ele não vai romper. E é capaz de até de sair da empresa, né? Sim. Então, assim, é uma coisa bem simples. Eu acredito que essa vida, né, nossa aqui reflete muito a nossa vida espiritual, sabe? Então, eu acredito que no começo, a motivação do cristão, a minha motivação, por exemplo, era uma motivação de conhecer Jesus. E quando você conhece Jesus, você tem tudo. Sim. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, enfim. Nele nós encontramos tudo. Então eu encontrei tudo nele. Sim. Só que o ponto é que quando você busca conhecer ele, você conhece o verdadeiro tesouro. E é igual aquela comparação no reino de Deus, né? Você conheceu o tesouro, você encontrou o tesouro, você Sim. descobriu aquele tesouro. E agora você vai fazer o quê? Você quer aquele tesouro. E aí você vai fazer o quê? Vai pagar um preço por aquilo. Sim. Você descobre, não, preciso pagar um preço. Sim. E não é nem porque você tem que pagar um preço, é porque você quer o tesouro. E você corre atrás daquele tesouro. E a Bíblia diz que aquele homem naquele versículo ali, naquela história, ele vendeu tudo com alegria. Com alegria. E comprou o campo inteiro. É verdade. Para ter o tesouro. Com alegria. Com alegria. Não é? Então, a alegria, ela é muito interessante. Ela respalda, ela aponta o propósito. Ela aponta que a pessoa entendeu o propósito. Sim. Porque a pessoa não consegue viver o propósito sem alegria. Ela começa a se tornar um fardo. Você vê que Jesus, ele suportou a cruz pela alegria que pela alegria. Então a alegria é uma evidência de que ela está entendendo o propósito. Você compreende? Sim. Então, esse fato de conhecer Jesus, isso vai te alegrando, isso vai invertendo os valores que o mundo colocou dentro de você. Né? Eu gosto muito daquele texto, esses dias eu estava meditando nesse texto, onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Né? E a Bíblia diz que todos os tesouros, todos, estão nele. Não é? Então já existem os tesouros. Sim. Eu acredito que quando se diz a respeito de você fazer tesouros nos céus, você ter tesouros nos céus, é um reconhecimento. Porque eles já existem. Sim. Então, aonde estiver o seu tesouro, vai estar o seu coração. Então, você conheceu Jesus e ele se tornou um tesouro para você. E outras coisas também que tem no reino de Deus que se tornam um tesouro para você. Sim. E a sua prioridade muda. Então, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Sim. E aí, a sua vida inteira é diferente. Cara, isso é muito interessante. E aí, eu tava te ouvindo aqui pensando. A gente sabe que no contexto da igreja de modo geral, isso é fato, né? Não é mesmo crítica, é fato. Tá aí, todo mundo vê claramente. A igreja brasileira cresceu muito nas últimas décadas, né? Em número de pessoas mesmo, automaticamente as estruturas, enfim. As denominações, enfim. A gente sabe, tem muita gente no contexto da igreja, né? Então, muito evangélico. Mas aí, a gente tratando isso que a gente está falando do treinamento, do discipulado, aí o que você descreveu tem muito a ver com integridade, né? A palavra que a gente poderia definir esse seu posicionamento foi: você foi inteiro. Isso, inteiro. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Fui inteiro nisso. Aí o que faz vender o campo com alegria. Achou o tesouro. Então eu tô inteiro naquilo. Automaticamente eu não tô meio dividido. Eu não tô negociando com mais nada. Eu vou com alegria pagar o preço com tudo que tem que ser para poder conquistar o Senhor, o prêmio, enfim. Agora, talvez a gente possa definir que por o fato de a gente ter tantos cristãos que não experimentam essa frutificação, passa ano, outro ano, e é como se não tivesse nada de novidade de vida, mudança, transformação, não tivesse de fato conversão. Aí então a gente tem muito convencido, aí as igrejas estão cheias de gente, cheias de jovem, tá ali, mas acaba que não tem deixado nada e tudo. Sim. Você acha que a falta dessa integridade, dessa inteireza, desse mergulhar de cabeça no evangelho de fato e tudo,
é pela falta de se encontrar esse campo do reino, essa realidade que em Jesus é. Porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus e ficar desanimado e ficar meio assim, vou ver se eu deixo isso aqui para poder estar com Jesus, né? Não é possível. Não tem como. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas, elas provavelmente, quando elas não converteram assim mesmo, elas ainda não conheceram Jesus. Sim. Ele é irresistível. Uhum. É lógico que existe a opção da pessoa conhecer e não gostar e voltar para o mundo. Ok, isso é uma opção e a Bíblia até fala um pouco a respeito disso, sim, mas é a minoria, tá? São pessoas muito obstinadas, enfim. Uhum. Agora, a maioria realmente ainda não conheceu. E também a liderança tem um pouco a ver com isso. Sim. Né? Tem um certo papel aí nessa situação. Mas, com certeza, essas pessoas não conheceram Jesus. Porque quando conhecem, elas se apaixonam, né? Sim. É impossível, cara. Não tem... E é interessante que o interesse dele por nós, de se manifestar, de atrair o nosso coração, sendo que a gente ainda nem conhece ele. Entende? Existe um interesse maior da parte dele, porque, a princípio, eu, por exemplo, não tinha interesse. Uhum. Né? Poderia até... Sim. Porque eu era católico, né? Poderia até na missa, fazer um negocinho, fazer uma coisinha. Uhum. Mas com um entendimento errado. Então, assim, ele se agrada de se revelar a nós, como se revelou a Paulo, né? Sim. E aí que entra essa integridade, ser inteiro, né? Essa motivação de falar assim, não, eu quero. Sim. Eu quero, entende? Uhum. Eu acredito que todo mundo tem essa oportunidade. Uhum. É aquela coisa que muitos são chamados, né? Sim. Muitos são chamados. Sim. Quando falam muitos são chamados, é porque deve ser muito. Mas poucos são escolhidos. Então, assim, talvez não tenha nem a ver com a salvação, entendeu, irmão? Sim. O que eu tô falando? Sim. Mas tem a ver com um nível de gratidão, de paixão, de manifestação do reino de Deus, de manifestação da glória de Deus, de entender o propósito, de se mover pelo propósito, de negar a si mesmo, de seguir Jesus, entende? De ter uma vida crucificada, de ter uma vida simplesmente para a causa de Jesus, para o propósito de Jesus. Então, não tem a ver simplesmente com a salvação. A salvação, né? Sim. Jesus vai julgar a gente e a gente não tem essa... Não é o ponto, mas algumas pessoas elas vivem em um nível muito raso, entende? Uhum. E isso, muitas vezes, para mim, parece perigoso. Até para o que outras pessoas podem ver, né? Sim. Com relação a Jesus. Sim. Mas acredito que cada um caminha de acordo com aquilo que tem alcançado. Sim. Essa é uma frase que o apóstolo Paulo deixa pra gente muito interessante. Sim. E eu tenho certeza que aqueles que querem mais vão alcançar mais. Uhum. Aqueles que buscam por mais vão encontrar aquilo que eles estão buscando. Aí você tocou num ponto interessante. Eu gosto muito de ensinar isso e de aplicar isso na minha própria vida, né? Quem quer vai alcançar. A gente sabe que... Eu gosto muito do texto que Paulo fala aos Coríntios assim... não recebam a graça de Deus em vão. Como cooperadores de Deus, nós insistimos com vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Isso. Ou seja, a graça é o direito. Abriu a porta, é seu, tá aqui. Jesus consumou o que foi necessário para a gente obter o reino, a herança completa do quem Deus é, do amor de Deus, enfim, tudo isso. Muito rico, né? A gente faria aqui 1 mês de podcast falando sobre isso. Mas... nós corremos o risco de receber a graça de Deus em vão. É nosso. Jesus pagou um altíssimo preço por isso. Mas isso pode se tornar vão. Uma coisa que para mim não vai ter valor nenhum, porque eu não estou interessado nisso. Uhum. Então a gente fala de herança. Herança é uma das coisas que as escrituras têm tão claro que, até como você mencionou, e sem dúvida por muito parcela de responsabilidade da liderança em não ensinar... ou não ter o entendimento adequado para poder ensinar isso para o corpo, enfim. O fato é que muitos cristãos acabam não tendo nenhuma noção da realidade do evangelho do reino, e que automaticamente inclui a questão da herança. Nós somos salvos, amém. Mas a salvação é a porta de entrada para um direito de herança. Só que essa herança é para todos. Porém... ela vai ser para aqueles que se aplicaram a um treinamento rigoroso, que fizeram o que você disse. Quem quer vai obter tudo, porque já tem tudo em Cristo.
Mas o ponto é esse posicionamento nosso, de cada um de nós, para obter isso. Por exemplo, vamos voltar no ponto do jiu-jitsu aqui, que fica interessante, fica bem claro. Quando alguém, se eu me dispor a fazer jiu-jitsu, se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Se eu me dispor a fazer jiu-jitsu a partir de agora, eu vou entrar na faixa branca primário. Mas a preta está disponível para mim. Disponível. Está disponível para mim. E aí, o que você quer no meio disso tudo? Exatamente. Agora, se eu vou chegar lá na preta de fato, vai depender do meu comportamento. E tem aquela questão de você, no jiu-jitsu também, falando dele, né? De você ser faixa preta e de você ter a faixa preta. Uhum. Tem pessoas que compram a faixa preta. Tem pessoas que... professores que simplesmente precisam de dinheiro e comercializam isso. Então aí a pessoa compra a faixa preta, paga por isso. Sim. Pagou pela azul, pagou pela roxa, pagou pela marrom. Sim. Preta e tal. Pelo diploma ali e tal. E aí chega em uma outra academia, vai treinar com faixa azul e toma porrada. Entende? Sim, vai ficar discrepante. Então é meio que parece até uma coisa meio hipócrita, meio fariseu, assim, uma coisa que parece que é, mas não é, entendeu? Sim. Isso no jiu-jitsu acontece muito. Uhum. E tem a ver com o que você tá falando, entendeu? Sim. Agora, eu tava... Esses dias até falei sobre isso aqui na In-House ontem, que Jesus, ele fala... Ele tem um texto aqui em Lucas, que eu achei muito interessante. Você conhece com certeza? Você é mestre nas escrituras. Ou não, né? Sabe tudo. Sabe tudo. Eu fico até constrangido de falar da Bíblia com você. Não, misericórdia. Lucas 9, versículo 23, Jesus vem dizendo assim, olha que interessante. Ele vem falando: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Sim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, esta a salvará. Uhum. Né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A pessoa, sim. O que ela está buscando? Será que ela está buscando ver o reino, esse campo e comprar esse tesouro? Uhum. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aí Jesus ele termina dizendo isso. Ele começa explicando, né, negue-se a si mesmo, para você alcançar um lugar. E aí ele fala assim: garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Uhum. Entende? Então, Jesus estava falando o seguinte: é possível ver o reino de Deus, é possível você viver o reino de Deus agora. Sim. Você entrar dentro desse lugar, desse campo, comprar o tesouro e viver as coisas de Deus. Agora, por que você não quer? Porque tem que negar a si mesmo. Porque você não pode preferir a sua vida. Você tem que preferir morrer para você mesmo. Entende? Sim. Você tem aqui também que não se envergonhar das palavras de Jesus, né, no meio das pessoas. Então tem um monte de coisa que você tem que pagar um preço por esse lugar, por esse campo. E o campo é o quê? É o reino. Sim. Então ele está dizendo aqui, antes de morrer, alguns aqui vão ver o reino. E eu quero ser um desses. Sim. E eu acredito que nós estamos vendo isso. Sim. Sabe? Às vezes as pessoas perguntam: por que fulano vive dessa forma? Nossa, parece que ele vive em outro lugar. Porque ele tem pago um preço. E não é para salvação. Você entende, irmão? Sim. Não tô falando para pagar a salvação, ele nos deu de graça. Sim. Mas Jesus está falando aqui é uma coisa muito forte. Simplesmente alguns vão ver o reino. Uhum. Sabe? Tem um outro versículo aqui nesse mesmo texto que Jesus ele fala assim, né, ele vem falando sobre aquela parte que fala assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas. Sim. Né? Aí no versículo 61, né, nessa continuidade dessa conversa que Jesus estava falando, ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa que primeiro voltar e despedir-me da minha família. Uhum. E Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então as pessoas, elas o que elas querem, entendeu? Irmão, eu tô pensando muito nisso esses dias. Isso é muito forte. Eu tô pensando muito nisso dia porque é acessível. Uhum. E não tem atalho, não tem como comprar a faixa preta, tá entendendo? No reino de Deus, não tem como. Sim. Você vai ter que
pagar o preço. Ela já foi paga por Jesus, mas tem uma condição para você obtê-la, né? Que é se submeter às regras do reino, aos princípios, para que exatamente aconteça o oposto do que você mencionou sobre a hipocrisia, sobre você ter, mas não ser. No reino, a coisa é você se tornar. É isso aí. Esse é o ponto. É isso aí. Porque toda obra que o Senhor faz em nós, né, é de fato em nós mesmo, no nosso caráter, nas nossas emoções, nossa maneira de enxergar o mundo, as pessoas, né? É em nós, de fato. Jesus faz de dentro para fora. Então não adianta ser uma coisa que é colocada. Isso é religião, né? Que a religião enfeita, é uma coisa externa. A obra real do Espírito de Deus em nós é imputar, colocar, Jesus ser formado em nós, isso, né? Então você mencionou muito bem essa questão de você se tornar, você ser mais do que simplesmente o ter, né? No reino, ter é você ter se tornado. Então, é tão interessante a gente mencionar sobre essas coisas, porque não tem como aliviar. Não tem. Não tem como aliviar. Não existe um evangelho soft, né? Aquela coisa... Não existe. O evangelho é esse aí que você leu, Lucas 9:23, né? Se alguém quer vir após mim, Jesus é muito enfático. Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz a cada dia e me siga. Então, assim, você vê que ele impõe regras. E ele está respaldando algumas pessoas ali, dizendo, essas pessoas estão se negando a si mesmas, elas antes de morrer, elas vão ver o rei. Sim, exato. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa rasa, né? Esse evangelho, esse discurso, esse ensino, essa pregação, essa comunidade voltada para tantas coisas, mas que não forma ninguém, né? E não é um julgamento, né? Não é um julgamento. A gente não está julgando. De maneira alguma. Esse é o grande ponto. É uma preocupação para que a gente possa colaborar de alguma forma com as pessoas, entende? Sim. E cada um tem o direito de andar conforme tem alcançado. E a maior sabedoria dentro disso tudo, que é muito perigoso para aqueles que acham que já alcançaram um certo lugar alto, é começar a julgar e não amar essas pessoas. Sim, e não cooperar, né? Não cooperar, entendeu? Até falar mal e acabar atrapalhando. Entende? Então, assim, cada um alcançou um certo lugar e, com certeza, a gente, como sal, a gente pode produzir uma sedezinha nessas pessoas, entende? Sim. Então, como a gente vai fazer isso? Esse que é o ponto, é a gente trabalhar para isso. Então, o fato da gente perceber, não é que a gente está julgando, o que a gente pode fazer, né? Sim. O que a gente pode fazer? Até porque a Bíblia fala sobre padrões, né? Paulo ensinando Timóteo, fala, seja um padrão para os fiéis, justamente para salgar, justamente para ser uma referência. Eu acho muito fantástico, assim, que a Bíblia ela é tão incrível em se comunicar conosco, que Paulo vai falar sobre exatamente treinamento. O atleta que vence o prêmio é aquele que se submete a um treinamento rigoroso. Então ele automaticamente é uma referência, um padrão para poder inspirar outros. Isso. Exatamente como realmente no esporte, numa carreira profissional, os que ditam a regra, os que estabelecem o padrão são aqueles que estão indo na frente. Então eles estão abrindo um vácuo, eles estão mostrando que é possível, eles estão gerando essa inspiração. Igual, por exemplo, agora um menino de 18 anos, ele tem a faixa preta, né? Pegou a faixa preta. E ele, pra mim, é um dos melhores lutadores do Brasil. E assim, um monte de jovem tá entendendo que tem como eu pegar a faixa preta com 18 anos e ganhar tudo. Ele tá ganhando tudo. Pois é. Tudo. Campeonato mundial, eventos, luta casada, com lutadores muito mais experientes do que ele. Até o próprio Leandro Lô, que faleceu agora, né? Já lutou com ele também, ele ganhou do Leandro Lô. E outros até mais experientes também, que o Leandro Lô é 8 vezes campeão mundial. E esse menino de 18 anos ganhou dele, cara. Então, assim, o que ele se tornou? Uma referência. Ele é cristão, todo legalzinho. Eu gosto pra caramba dele. O nome dele é Mica Galvão. E assim, ele se tornou uma referência pro quê? Pros jovens. Só que isso é uma coisa natural. Mas que também é o que você tá falando, que serve pro espiritual. A gente se torna uma referência, né? A ponto das pessoas falarem, tem como eu também passar por isso e alcançar esse lugar, entende? Sim. É um certo tipo de fome e sede que a gente gera nas pessoas. Claro. E eu vejo assim que há uma necessidade de padrões, há uma necessidade de referências, de
homens e mulheres em Cristo que te instigam, que é exatamente como você descreveu, que te fazem... primeiro que pode te desperta. Fala, poxa, eu achei que eu tava bem, mas eu preciso correr mais um pouco, eu preciso me engajar mais um pouco. Se eu tô num momento de comunhão com o irmão que eu percebo que ele lê a Bíblia muito mais do que eu, automaticamente eu vou falar, uau, então eu preciso, né, correr atrás, eu achei que eu tava bem. Então isso aí também é muito importante, né, cara? E eu, assim, acho que um ponto bom que eu acho que você também fala bem sobre isso. O que falta para que tudo isso possa crescer é discernimento também. Sim. Às vezes as pessoas elas não conseguem discernir. Elas, por exemplo, vê uma pessoa ali que tem uma eloquência no falar, que tem uma maneira de se mover, talvez, que já sabe como fazer. E perigosíssimo isso hoje. Ela confunde aquilo com o poder de Deus ou com... Entende? Então, o discernimento dentro da igreja do Senhor é algo muito importante. As pessoas precisam aprender a discernir, a buscar por esse lugar de discernimento. Entende? Sim. E eu tenho falado um pouco sobre isso no sentido de que nós só conseguimos discernir, seja o que for, quando a luz brilha e as trevas são manifestas. Sim. Porque a Bíblia diz, né, em alguns versículos aqui, não vou abrir agora, mas que quando a luz se manifesta, tudo é exposto. Sim. Tudo é exposto. Entende? Então, eu tenho orientado as pessoas a esperarem um pouco. Deixa a luz brilhar, cara. Não toma suas decisões e nem vai seguindo ventos de doutrinas que homens criaram, ou deixa a luz, as escrituras é a nossa luz, é a lâmpada para os nossos pés. Pega ela, lê. A Dória estava citando um exemplo aí que ela leu esses dias, uma história que ela leu de um jovem, uma pessoa contando a história que um jovem, ele foi para uma denominação, converteu lá, batizou lá. Aí mudou de trabalho, teve que viajar para outra cidade. Aí chegou em uma outra denominação. Aí nessa denominação que ele chegou, falaram para ele que ele precisava batizar de novo. Não, você precisa batizar de novo e tal. E aí, esse texto era para falar mal da igreja do Senhor. Falando que existe uma divisão muito grande na igreja, que existe... Né? E aí falou que ele foi para outro lugar também, e aí lá pediram para batizar de novo. Uma doideira. Mas enfim, o texto era para falar mal da igreja. E a Doris estava brava porque não tem a ver com a igreja. Tem a ver com o rapaz. Tem a ver com o irmão. O irmão não lê a Bíblia. Você acha que alguém vai ser levado por um vento de doutrina assim? Exato. Lendo a Bíblia? Que ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Você entende? Então, sim. Ela é o que nos guia, o que nos dá entendimento. Você só sabe o que é falsificado se você conhece o original, né? Então, sério isso. Enfim, é interessante, né? A Dória estava brava aqui no culto falando a paz, mas faz muito sentido, cara. Faz todo sentido. Muito sentido. É sério isso. Não, é sério nós precisamos deixar a luz brilhar. Sim. A luz das escrituras. É o primeiro, assim, acredito que é o primeiro ponto que pode brilhar e nos dar um discernimento, entendeu? Sim. Ela vai nos dar discernimento, sim, porque ela vai brilhar. E outra coisa que também que a Bíblia diz que é luz somos nós. Nós somos luz um pro outro. Sim. Mas primeiro as escrituras. Sim. Entende? Para as pessoas não se enganarem, terem discernimento também, entende? Sim. E o Senhor, claro, Ele é a própria luz, Ele é a nossa luz, né? Então, é uma orientação que eu tenho dado para os irmãos aqui, porque muito bom. Eu acredito que a luz brilhou, a luz brilhando, as trevas não resistem. Sim. E aí começa a pipocar. Começa a aparecer, e o irmão aí vai e toma a decisão que ele tem que tomar, entende? Sim. Se submete ao efeito, né, transformador da luz ou escolhe as trevas, né? Essas coisas são muito sérias, cara. Galera, eu espero que esse bate-papo aqui tenha sido útil, tenha sido algo que acrescenta. Irmão, eu quero te agradecer por esse momento aqui. A gente vai gravar muito mais outras vezes aí, muitas vezes mais juntos, amém. Porque a gente tem tanta coisa para compartilhar e para
conversar, né? Esse instrumento do podcast já faz alguns anos. É tão válido para poder... É uma ferramenta maravilhosa. Alguém tá ali fazendo alguma coisa. Hoje está sendo usado muito com vídeo também. Enfim, ou podendo assistir ou só ouvir. E a pessoa é edificada, acrescenta, é despertada para alguma coisa. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui comigo hoje. Obrigado você por me convidar. Foi uma honra, foi uma alegria ter você aqui. Já fazer várias outras vezes, se Deus permitir. Amém. Tá bom? Amo sua vida. Também te amo. Tamo juntos sempre, queimando, adorando, aprendendo e crescendo na graça de Deus. Pessoal, espero que vocês tenham sido edificados. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.